Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje já estamos no dia 22. O título do nosso pastor para a devocional de hoje foi Discípulos Orgânicos. E ele usou o texto de 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O nosso pastor aqui nos leva a repensar naquilo que nós estamos produzindo. E eu acredito que nessa vida moderna que nós estamos vivendo hoje, nós realmente nos preocupamos mais com o exterior do que com o interior. É fácil você pensar que uma igreja grande, bem pintada, bonita, com luzes, com aparelhagem, com coisas, vai ser muito mais atraente para as pessoas do que uma igreja não tão bonita, não tão bem pintada, bancos não tão confortáveis, mas que tenha a palavra de Deus. Então nós precisamos cuidar muito com as aparências, porque para que a gente realmente produza para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que nós fomos chamados. E nós fomos chamados para fazer discípulos. É muito bom a gente investir o nosso tempo nas atividades da igreja. É muito bom a gente investir tempo nos ministérios. É muito bom a gente querer melhorar a nossa igreja, deixá-la bonita. Mas a prioridade precisa ser pessoas. A prioridade precisa ser derramar o amor de Cristo sobre as pessoas. Porque senão nós vamos começar a fazer coisas que não estão fundamentadas na palavra de Deus, que não é função da igreja. Eu vejo hoje todos os tipos de culto, principalmente em igrejas grandes, culto dos empresários. Eu não consigo ver um culto onde você separa pessoas. Um culto onde você direciona para um tipo de categoria de pessoas. Vai totalmente contra aquilo que Jesus prega, que Deus prega, que é a inclusão, que não há acepção. Eu estou falando de cultos, tá? Não estou falando de que uma igreja não possa fazer palestras direcionadas para alguns tipos de pessoas. Palestras motivacionais, palestras, sei lá, educacionais. Mas um culto que você presta a Deus, uma celebração, não faz sentido nós querermos separar os catadores de papel dos empresários, os pobres dos ricos. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos totalmente fora da visão da palavra de Deus. E a gente precisa cuidar. Eu estou falando aqui em dimensões grandes, para que a gente não comece a fazer essa acepção de maneira sutil e em grupos pequenos. Que a gente não faça isso de maneira nenhuma. A igreja, ela não está aqui na terra para promover shows, para promover cultos motivacionais. A igreja está aqui para falar de Jesus, falar de Deus, falar que Ele transforma as pessoas, falar que Ele muda as pessoas. A igreja não pode deixar nunca pessoas pecadoras confortáveis sentadas nos seus bancos, de maneira
nenhuma. E a gente precisa produzir frutos, precisa falar do amor de Deus para as pessoas e precisa falar daquilo que é concernente ao reino de Deus. Nós precisamos reavaliar algumas coisas como igreja, como cristãos. E assim como você faz todo ano, você reavalia os seus projetos, você repensa as suas vidas. Assim, na nossa vida cristã, precisamos fazer isso também. E ontem, na nossa pregação, o que me tocou foi o último versículo. Leiam depois Atos 4:20. Nós não podemos parar de falar das maravilhas de Deus. Nós não podemos parar de falar daquilo que Deus, daquilo que nós ouvimos e vimos. É isso que nós precisamos fazer como cristãos e como igreja. E precisamos resgatar isso em nosso coração. Falar para as pessoas que servimos um Deus maravilhoso, um Deus que nos salvou, um Deus que nos transportou para o reino dos céus. E através de nós, Deus vai falar que é possível transformar a vida de qualquer pessoa. Essa é a mensagem da igreja. Se nós começarmos a usar artimanhas mundanas para atrair pessoas de alguma maneira diferente para a igreja, elas estarão sendo enganadas pela igreja, pensando que elas vão chegar na igreja e vão encontrar uma outra coisa. E não vai acontecer isso de maneira nenhuma. E se a igreja não fizer isso, a igreja não está servindo ao propósito para o qual ela foi criada por Cristo. Precisamos resgatar isso em nossa igreja, em nossa vida. Falar de Cristo para as pessoas. E nós vamos fazer isso quando o nosso coração estiver cheio do amor de Deus. Se o nosso coração está cheio do amor de Deus, então nós vamos falar para as pessoas do amor de Deus. Se o nosso coração estiver cheio de nós mesmos, nós vamos divulgar a igreja. Nós vamos ser marqueteiros de igreja. Venha para minha igreja porque minha igreja tem isso, porque minha igreja tem aquilo, porque minha igreja faz isso, porque minha igreja faz aquilo. Isso pode encher a igreja. Isso enche a igreja. Mas isso não transforma vidas. Isso não salva almas. Quem salva almas é Jesus Cristo. E é esse que nós precisamos apresentar para as pessoas. Deus abençoe a vida de todos.